Número legal, declara aberta a sessão do dia de hoje, 20 de junho de 2023, né? Primeira Câmara Criminal, certo? Indagando dos eminentes pares se há alguma alteração à ata da sessão anterior, bem Não, como, presidente, não tem. bem como a presença de algum habeas corpus ou embargo de declaração a esta pauta. Também não tem, presidente. Declaração, em habeas corpus, tem um embargador. Vai, Não, Marco. às vezes, eu declaro encerrada a sessão e devemos, né, presidente Joaquim, dar preferência aí os nossos advogados. Presidente, o desembargador Gervásio, que veio só para essa sessão, só para um processo, salvo engano, é isso, desembargador Gervásio? Foi, todos dois, ele e o doutor Breno. Só um processo. Mas ele pode participar pelo que o senhor tem impedido. Pelo que o senhor tem impedido. Agora, O senhor tem impedido no sétimo, embora nós poderia compor, certo? o sétimo eu sou impedido, desembargador Gervásio. Se quiser, para mim será um prazer. Né? Se eu tiver condições aqui de... Sem problema. Por conta disso, podemos dar, inclusive, preferência logo depois desses. Sim, senhor. Então, qual é o que está primeiro Número um da sustentação. o número 1 da senhora de quem é? É o desvalorização. Desembargador Joaquim? Não, quem é o advogado? O doutor Gelásio? Celso Antônio Marcos Júnior e Roberto Charles Menezes Dias. É mais antigo, né? Então, vamos anunciar. O primeiro processo da pauta, presidente Joaquim, Vossa Excelência pode até apregoar. Agradeço a Vossa Excelência, em que pese eu ter tido uma crise aqui alérgica à noite, mas esse processo ele já penou mais do que a via sacra. Passo a pregoar aqui, o primeiro processo é o ABA 080 0628 08,
Desembargador Gervásio, eu pediria a Vossa Excelência o obséquio, mais uma vez, de me representar no 7º processo da pauta. Desembargador Joaquim, de Vossa Excelência, a relatoria, tome conta. Espero que seja um processo mais simples. Eu gostaria só que o doutor Samuel participasse desse julgamento para que pudesse fazer o pregão. Pronto. Doutor Samuel, está nos ouvindo bem? Estamos aqui, ouvindo bem. Agradeço a Vossa Excelência. É o 7º que passa a pregar. Embargo de declaração 080-45394, embargante Utan Avelino de Jesus Carvalho, advogado doutor Daniel de Faria Gerando Leite, e outro embargado, acordo número 25672-662, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procuradora eminente doutora Domingas Frois, aqui presente, que é pela rejeição. Eminentes desembargadores, e doutor desembargador Gervásio, que não participou do julgamento inicial, o problema aqui se cinge exatamente a um erro, de fato, na certidão, de que quando foi certificado pela Secretaria, de que diz o seguinte: unanimemente, de acordo com o parecer da doutora Procuradora-Geral de Justiça, a primeira Câmara Tribunal concedeu em definitiva a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida no termo do voto do desembargador relator. ID 256000349. Como, na realidade, foi parcialmente a concessão com as medidas cautelares, que é a matéria que pode fazer até de ofício. Então, portanto, eu estou conhecendo e rejeitando os embargos sem maiores digressões. É como voto. Como vota o eminente desembargador Gervásio? Presidente, ainda bem que essa situação é meio mais simples do que a anterior. Eu acompanho Vossa Excelência, né? Acompanho Vossa Excelência integralmente. Agradeço a Vossa Excelência. Um voto eminente, desembargador Samuel. Acompanhando, desembargador Joaquim. Agradeço a Vossa Excelência. Proclamo o resultado unanimemente dos termos do voto do relator, de acordo com o parecer, embargos conhecidos e rejeitados. Agradecendo a presença de Vossa Excelência, desembargador Gervásio, mas passando a presidência ao eminente desembargador Baema. Presidente, Vossa Excelência que é dono da cadeira. Eu vou parar Vossa Excelência até para agradecer os prédios do desembargador Gervásio. Não, Senhores, até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira. Trarei o meu voto escrito. Felicidades. Desembargador Gervásio, só me resta aqui agradecer sua honrosa presença. Obrigado. Saiba que eu lhe tenho como meu ídolo, viu? Peço minhas desculpas de não colaborar para a conclusão do julgamento agora, mas realmente eu prefiro examinar a questão, os pontos que me estão aqui com uma certa dúvida. Como sempre, cauteloso, virá melhor do que se fosse feito agora. Um abraço a todos, felicidades, bom trabalho. Obrigado. Quero lhe agradecer mais uma vez no socorrer aqui. E prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, desembargador Gervásio. Então, um bom dia a todos. Eu peço permissão para me retirar. Presidente Joaquim, nós temos outro processo aí agora de sustentação oral, né? É o oitavo. Que é o doutor Breno, né? Perfeito, presidente. É esse? Aposto. Então, eu vou anunciar. Desembargador Joaquim, anuncie, Vossa Excelência. Pronto. Agradeço a Vossa Excelência. O oitavo é o habeas 080-890250, paciente Omar Jesus de Miranda, impetrantes Renata da Silva Souza e outro, impetrado, juiz de direito da 4ª Vara com marca de Balsas, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procurador eminente doutor Teodoro Pérez, que é pela denegação da ordem. Eis um sucinto relatório, habeas impetrado em favor de Romário. Presidente, só uma questão de ordem, me desculpe interrompê-lo, por gentileza. A questão de ordem é para também fazer um requerimento, antes de Vossa Excelência proferir o seu voto, é que o regimento interno, no artigo 392, ele estabelece que a sustentação oral pode ser renovada quando o processo ele é sobrestado de julgamento, para fazer novas diligências, juntar novos documentos. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que me pusesse a renovação da sustentação oral e, naturalmente, como os senhores já me ouviram falar na última sessão, gostaria de ser breve, inclusive. Artigo 392 do Regimento Interno, Excelência. Se dirige ao presidente, por favor. Não, presidente, está começando tudo de novo, para dar para um, não dá para outro. Eu acho melhor conceder. Não. Presidente, isso é regimental, presidente.
que determina que Joaquim, todas esse as seu vezes... processo está fugindo de tudo. Sabe por quê? Hum? Porque é o seguinte, Vossa Excelência justamente paralisou, porque sob o argumento que ele estaria citando documentos que não estavam no processo. Ele vai ter que Desembargador, justificar isso presidente, agora. eu estou exatamente de acordo. É. Não, claro que a sustentação ela tem que ser renovada, é Pronto. regimental. Então, não se preocupe com isso, não. Oh, meu Deus. Já deu dor de cabeça, não tem mais idade para isso, não. Pois Tem, é, presidente, tem. Vossa pois Excelência está é. jovem ainda. O grande Muito problema, jovem. presidente, não somos nós, presidente. Habeas impetrado em favor de Romário Jesus de Miranda, indicando como autoridade coatora o juiz de direito da 4ª Vara da Comarca de Balsas, optando pelo reconhecimento de constrangimento ilegal. Aponta prisão em flagrante pelas condutas do artigo 33 e 35 da Lei 11.343, onde uma abordagem policial em 2 veículos foram encontrados entorpecentes, totalizando 56 quilos de maconha. Assevera, porém, que no automóvel, com o paciente nada restou encontrado e que o mesmo não tem nenhuma associação com o produto. Faz considerações fáticas a respeito do fato, argumenta inexistentes os requisitos de fundamento preventiva, aduz que o paciente possui filho menor de 3 anos de idade, requer liminar para concessão de urgência, reitera que tem um filho de 3 anos, seja encaminhado ao Ministério Público, e que o presidente encontra-se clausulado há mais de 25 dias à época. Com inicial os documentos, liminar indeferida por ausência de requisitos, informações prestadas no sentido que o paciente se vê processado pelos artigos 33 e 35, inclusive no dia 19 de 4/23, a autoridade policial juntou aos autos relatório conclusivo da investigação. Em seguida, foi aberta a vista ao Ministério Público, em 24/23, que logo após apresentou a exordial denunciatória, recebida a denúncia, citado o acriminado e os demais para apresentação de defesa, o parecer da lavra do ilustre procurador doutor Teodoro Pérez é pela denegação da ordem. Em seguida, a impetração pede inclusão do feito em pauta por videoconferência. Porém, submetido ao julgamento, dia 30 de maio, o mesmo restou sobrastado. É o seguinte, teor a certidão, aspas, certifica que o julgamento presente habeas teve seu julgamento sobrastado por determinação do desembargador relator, a fim de que os autos retornem à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestar-se acerca de novos documentos apresentados pela defesa em sustentação oral. Fecho aspas. Em seguida, 30 de maio, ocorreu a juntada de áudio e gravação do inteiro todo da sustentação oral, aspas. Certifico que nesta data faço juntado o áudio e gravação do inteiro teor da sustentação oral, feita pela defesa na sessão de julgamento dia 30 de maio, em que apresentados novos documentos, a fim de que a douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestasse. É o ID 26185-343, página 1. A gravação com áudio consta no ID 26185-355. Em caráter posterior, a defesa consta em 1º de 6/23. Outros documentos, ID 262-42229, página 3. Romário Jesus mesmo já deveria qualificar dos autos do processo empírico, vem me apresentar conforme pedido formulado pelo doutor desembargador Zé Joaquim, ora relator, durante a sessão de videoconferência, ocorrida em 30 de maio, todos os documentos atinentes aos fatos, narrados em sustentação oral. Contudo, faço destacar que, com todas as vênias de para assistir os dados narrados, encontram-se amplamente contemplados nos autos do presente habeas, tal qual delineado na fala deste advogado, subscrevendo de modo que aqueles que eventualmente não estavam encontram-se em pleno e fácil acesso ao público. Fecho aspas. Em seguida, faz juntar os documentos ID 262-42763, página 1, e ID 262-42746. Diante disso, a douta Procuradoria-Geral de Justiça reitera parecer pela denegação, com vista dos autos presentes, estignatária severa que, em que pese as razoadas ilações trazidas pelo ínclito advogado sustentante, deve ser reiterado o parecer de movimentação eletrônica, ID 248322210, com a consequente devolução do presente caderno processual para prosseguimento regular do feito, uma vez que a simples arguição de não envolvimento do ora paciente ao fato criminoso, a nosso viso, por si só não afasta, pelo menos nesta fase, a necessidade de ergasto provisório, aqui manutenido, para melhor elucidação do feito. Fecho aspas. Em caráter posterior, este relator determina o ID 262-76990, a coordenação da primeira Câmara Criminal, que se certifique no prazo de 24 horas
a data da juntada do ID 262-42763, fato que estou certificado. Certifico que os documentos ID 262-42763 foram juntados aos autos do presidente habeas corpus pelo advogado Dr. Breno Gomes, no dia 1º de junho. É o que me será lá, presidente. Palavra é minha, presidente. 10 minutos, doutor. Bem. Senhor presidente, Vossa Excelência Desembargador Antônio Fernando Baim Araújo, senhor Doutor, desembargador doutor Breno, o AB para gravar e o nome completo, só. Breno Gomes Pereira, OAB Maranhão 20036. Gravar. Desembargador Baima, desembargador Zé Joaquim, cumprimento Vossa Excelência, desembargador Samuel Souza, cumprimento Vossa Excelência também, mais uma vez, como da última vez, pedindo vênias para poder tratá-lo como, de fato, Vossa Excelência o é, nosso caríssimo e mais novo desembargador desta corte. Senhores desembargadores, vou ser muito breve, Vossa Excelência já acompanharam a minha sustentação oral na última sessão em que nós pudemos discutir o direito que ocorreu há aproximadamente um mês, mas basicamente para tratar de um assunto que já vem desde o nascedouro do processo. Veja só, este processo ele já se encontra com um andamento irregular desde quando nasceu. A prisão preventiva de Romário se deu no dia 22 de março de 2023. Contudo, a sua denúncia somente se lhe for oferecida um mês depois, 27 dias depois, para ser mais exato. E nós sabemos que o Código de Processo Penal ele é objetivo ao determinar que a denúncia tem que ser feita sob pena de revogação de prisão. A denúncia tem que ser feita em até 5 dias quando você tem réu preso. Então, daí começou já o problema do processo. Mas, atendo-se aos fatos, este caso é aquele caso como tratei da última sessão, e aqui eu venho então somente repetir para relembrar, e o desembargador Joaquim foi muito claro no seu relatório, inclusive um relatório muito percussiente, mas então somente para relembrá-los, que é aquele caso onde haviam 2 carros, estes 2 carros estavam, um estava indo em direção a São Paulo, o outro estava indo em direção à Bahia, pararam, na verdade, não houve uma blitz, então não se tinha uma expectativa do acontecido, mas parou o primeiro carro em decorrência de uma ultrapassagem irregular, e o outro carro veio logo depois, algum tempo depois, salvo engano, no processo ele é dito que aproximadamente meia hora, 40 minutos depois, apareceu outro carro, eles prenderam e os 2 permaneceram presos. Mas venho fazer essa breve citação oral, e eu espero que de fato seja breve, não somente para reasseverar os argumentos que foram exposados na última petição, onde o processo fora retirado de pauta, e, obviamente, com as razões que o desembargador José Joaquim legitimamente lhe carregou, mas para demonstrar que, de fato, todos os documentos já faziam parte do processo. Quando eu digo que houve uma ultrapassagem irregular, e a partir daí houve a prisão, isso foi dito em 5 minutos e 49 segundos da minha sustentação oral, está lá no depoimento do Samuel Henrique Rocha, no ID 25006-427, página 101. No segundo momento, quando eu digo que o Francisco das Chagas chegou em um segundo momento, foi dito no depoimento de quase todos os envolvidos no processo, de Romário, do Tiago, do Francisco, no ID 25006-427, 25006-427 também, 25006-427, páginas 118, 125, 132. Quando eu disse também que o Francisco das Chagas era o condutor das drogas e não Romário, inclusive que ele não conhecia o Romário e os demais, também foi dito no seu depoimento pessoal. Eu disse isso aos 6 minutos e 25 segundos da minha sustentação oral, e foi juntado no processo, já havia sido juntado na inicial, a partir do depoimento pessoal de Francisco, DOC ID 25006-427, página 110, e o depoimento de Ronaldo. Ronaldo é um policial federal que participou da apreensão, e ele também disse isso. Também no DOC ID 25006-427, página 115. Esse é o policial que participou da apreensão. Depois, quando eu disse que que não havia ponto de convergência, eu disse isso no minuto 7 minutos e 10 segundos, que a nota de aparelho fiscal semelhante ao de Romário foi no DOC ID, depoimento de Samuel Henrique, que os carros estavam vindo de Santarém a mais de 2.000 quilômetros de distância, também está no processo, DOC ID 25006-64, página 4, depoimento de Ronaldo Elias, policial federal, página 103.
os carros indo para destinos diferentes. Eu disse isso aos 8 minutos e 30 segundos. Reconheceu que os veículos estavam indo para destinos diferentes. O 25006-427, página 103, depoimento de Romário, quando falou o seu destino, 25006-427, página 118, e o depoimento de Francisco das Chagas, 25006-427, página 110. A falta de nexo entre os veículos, a falta de ligação entre os veículos para ver o decreto prisional, também ali aos 9 minutos da minha sustentação oral, no documento 25006-427, página 92 a 99, bem como, excelências, a ausência de contato entre os ambos. Não existia um contato entre eles, não se tinha nenhum telefone onde havia o número um do outro. Não havia nada disso, isso já está concluído no inquérito. Também no documento 25006-427, página 118, eu disse isso aos 9 minutos e 8 segundos. Ao final, e já para finalizar, a contradição em alegar que Francisco das Chagas disse que estava sendo escoltado pela Hilux, não havia nenhum tipo de escolta. A decisão, isso é dito na decisão, onde o juiz ele destaca o depoimento do PM Samuel, só que nessa mesma decisão, veja só, nessa mesma decisão, onde o juiz destaca o depoimento do policial militar Samuel, alegando que havia que a Hilux estava escoltando o outro carro, nessa mesma decisão, o juiz decide não citar o depoimento do outro policial que estava presente na apreensão, o policial federal Ronaldo, que disse, inclusive, que conhecia, que ouviu a conversa deles, e eles conversando, o que foi apreendido com as drogas havia dito que não conhecia um ao outro e que não havia nenhuma escolta. Está lá no depoimento 25006-427, página 103. Agora, para fazer também as devidas vênias e dar razão para o douto relator, foi juntado documento novo nesta última petição. E o documento novo que eu juntei nesta minha última petição foi tão somente a folha de antecedentes criminais. É um documento que é público, por isso eu presumi que não necessitava fazer a juntada, mas se lhe fiz esta juntada para poder também retirar qualquer dúvida. Como o nosso queridíssimo decano costuma dizer, o direito penal é fato, norma e bom senso, e a norma para este momento processual, nós não estamos aqui em fase de instrução penal. Nós não estamos aqui em fase de sentença, muito menos de apelação, de acórdão para apelação. Estamos aqui em fase cautelar. E a prisão cautelar, como eu já asseverei aqui nas minhas primeiras frases da sustentação oral, ela já é ilegal desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro. Quando lá atrás o réu ficou preso sem qualquer denúncia por quase 30 dias. Veja só, em patente descumprimento com o Código de Processo Penal. Mas, como é necessário aqui fazer esta digressão para que se adentre de fato aos requisitos ensejadores do 312 e do 319, eventualmente, do Código de Processo Penal, o paciente Romário ele é primário, ele tem bons antecedentes, ele jamais respondeu qualquer processo, nem que seja o processo civil, ele jamais teve qualquer tipo de problema com o judiciário. O único, e parafraseando o doutor Charles, que fez citação oral agora há pouco, o único problema que Romário teve na sua vida e tem na sua vida hoje, fora essa prisão injusta, obviamente, é a multa que ele pegou quando fez ultrapassagem local irregular no momento de sua prisão. Então é isso que nós temos hoje. É um réu primário de bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito, sem qualquer dos requisitos ensejadores do 312 do Código de Processo Penal. E eu quero destacar novamente aquilo que destaquei lá atrás, na minha sustentação oral anterior. Senhores desembargadores, não há como se depreender que há um risco à ordem pública se não há uma ordem pública maculada, se não há se não há uma discussão em ordem pública. Não há qualquer tipo de manifestação, não houve qualquer tipo de comoção popular, não houve qualquer... O Romário, como disse, tem todos os requisitos de ensejadores de revogação de sua prisão. E naturalmente, como eu também disse, e mais uma vez eu repito... Doutor Breno, 1 minuto. Estou concluindo, Excelência. Se me perguntarem, Vossas Excelências, os nomes dos demais pacientes, dos demais presos na mesma situação, eu não sei. Então,
que dano à ordem pública de forma objetiva nós estamos aqui tratando? Eu, francamente, não conheço. Quero levar mais uma vez em consideração e lembrar Vossa Excelência, nós estamos tratando aqui de um crime de tráfico de um primário com antecedência, então ele tem naturalmente a possibilidade de receber, lá na frente, acaso condenado em instrução penal, ele tem a possibilidade de receber a sua condenação por tráfico privilegiado, e o STJ já tem um entendimento pacificado de que ele pode ter uma pena abaixo do mínimo legal, ou seja, responder em liberdade com a sua própria condenação criminal, e fora que o próprio STJ também já reconhece que a quantidade de droga apreendida, apesar de que, repito, não tem qualquer relação com o paciente, e se tiver, obviamente, vai ser discutido isso na instrução penal, mas a quantidade de droga apreendida não é motivo ensejador para aumento de pena, motivo pelo qual, certamente, ele irá responder a caso Quase condenado encerrado, doutor. inferior ao que está hoje respondendo. Tempo encerrado, Mais uma doutor. vez, somente para agradecer Vossa Excelência pela paciência, pelo tempo. Eu queria ser curto, acabei usando todo o tempo. Excelência, muito obrigado mais uma vez. Ministério Público. Vou manter o parecer. Presidente Joaquim, Vossa Excelência no comando. Aliás, eu tenho um assunto para dizer a Vossa Excelência. Me parece que eu, desapercebido, não prestei atenção, que Vossa Excelência não tinha dormido bem à noite, e eu, estupidamente, ainda lhe pedi para fazer apregoamento de processo. Me desculpe, se Vossa Excelência não tiver em condição, entendeu? Me desculpe se eu lhe pedi. Todas as escusas, presidente. Pois é. Esse mundo público, a gente tem que seguir primeiro. E é assim que eu faço sempre. Não, estou lhe pedindo desculpa, porque Vossa Excelência havia dito que não tinha passado. Mas você não eu fui chamado a atenção pelo menino aqui, que eu não ouvi. Mas Vossa Excelência está em boa hora retificando. Eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Eminentes pares e eminente procuradora, a matéria, ora em apreço, ela é de saber-se de todas que em procedimento de habeas nós não permitimos produção de provas. Por isso que fiz questão de sobrestar aquele processo para que constatasse realmente a veracidade do que estava sendo dito. E verifiquei que realmente, em parte, aqueles fatos não aconteceram. No dia 23, o ora paciente Romário, juntamente com o Francisco Ribeiro, o Tiago Gonçalves e o Francisco da Chagas Silveira, esses três sendo batedores de um veículo que transportava 56 quilos de maconha, saindo da mesma origem, Santarém. E vejamos, no depoimento aqui citado pelo ilustre advogado do policial Ronaldo, ele que faz a afirmação, e é claro que isso aqui apenas a título de conhecimento dos eminentes pares, que são vogais, diz ele, informou que estava sozinho, porém asseverou que os outros ocupantes do automóvel tinham aparências típicas de batedor. Ou seja, aquelas pessoas que vão à frente para verificar qualquer anormalidade, no caso da polícia, eles já avisarem aquele que é o condutor da droga. Nesse mesmo diapasão, nós temos o próprio Francisco, quando diz que Francisco das Chagas, condutor do V2, disse que aqueles três ocupantes do V1, aqui é veículo 1 e veículo 2, fariam o acompanhamento da carga até a cidade de Euclides Cunha, Bahia, exatamente o destino deles, que é de onde seguiria sozinho viagem até a cidade de São Paulo, que por ter sido visualizado o princípio dos crimes de tráfico de drogas, a associação foi realizada a condução dos 4 indivíduos. Então, eminentes pares, a questão posta é exatamente essa, ou seja, uma denúncia recebida, uma quantidade de droga que o presidente, querido desembargador Baiman, sempre se assusta quando nós trazemos à baila esse fato, diante da gravidade, que é um fato corrente. Questiona também aqui a idade do filho, não faz nenhuma comprovação para fosse requisitado o direito de uma prisão domiciliar com base no 318, o que aqui data
máxima vênia, quando se comete um crime, e aí, normalmente, quando, não cito que é o caso, mas só para abrir um parêntese e trazer à baila esse fato, é de que, normalmente, o que tem acontecido quando se apreende, desembargador Samuel, os chefes das facções, as mulheres passam a assumir. E eu, como sou um homem que trabalha com rádio e televisão até tarde da noite, ou mesmo muito cedo, tive a oportunidade essa semana de assistir a uma reportagem muito interessante sobre a substituição que está havendo nos presídios dos chefes presos e as mulheres assumindo exatamente a sua função e diante da prisão alegando que são mães de menores. Senhor presidente, eminente desembargador Samuel, diante desses fatos é que eu constato de que, a princípio, a prisão preventiva preenche os requisitos e estou mantendo por via de consequência, conhecendo e denegando a ordem como voto. Presidente, eu só queria pedir a permissão para uma questão de fato, puramente de fato. Vossa Excelência, você está com o microfone fechado, Excelência. Doutor Bueno. Só uma questão absolutamente de fato. O presidente Joaquim... Desembargador Joaquim, você concorda? Perfeito. Pronto. E aqui, obviamente, não jamais quero entrar em algum debate com o desembargador Joaquim, mas o desembargador Joaquim, ele cita que o Francisco das Chagas, ele havia dito que o outro carro lhe fazia escolta. Só que isso, mais uma vez, questão de fato. Só que no processo de habeas corpus, que eu fiz destaque, inclusive citei aqui agora no nacional, o Francisco, em seu depoimento, ele fala claramente que, em momento algum, durante a abordagem, confessou aos policiais que o carro da frente, uma Hilux com 3 ocupantes, estava ali escoltando até a cidade de Euclides da Cunha, que não conhece nenhum dos 3 indivíduos ocupantes da Hilux, que também foram presos, que eles nada têm a ver com a situação do interrogado. Quando o desembargador Joaquim fez essa citação, quero crer, e realmente deve ter acontecido, na verdade foi uma citação indireta, né? Foi uma citação de uma citação. Foi quando o policial Samuel, ele diz que ouviu o Francisco falando isso, falando que o carro da frente lhe fazia escolta, só que o outro policial, o Ronaldo, disse que isso não aconteceu. E esse é um dos pontos controvertidos da demanda. Somente isso. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Presidente, é exatamente o Samuel Henrique de Araújo, no ID 25006-427, página 108, que diz isso. Agradeço. Você é meu voto, né? Presidente Joaquim, desembargador Samuel, aqui não importa se há ligação entre eles, não há. O que se discute aqui é uma prisão preventiva decretada contra um rapaz que tudo que está contra ele, que isso é muito pouco, é muito mais vantajoso, os seus benefícios, o seu direito, do que o que do contra direito. Porque, na realidade, o que se tem? 2 carros saíram de um determinado local, em seguida, né, justamente por uma questão de absurdo no trânsito, foi parado. Né? E, com isso, em seguida, um outro. O paciente dirigia um carro de sua irmã, carro esse com mais 2 pessoas, entendeu? E quando abordado o outro carro com 56 quilos de maconha, o próprio Correio fez questão de afirmar que não conhecia nenhum dos outros carros. Pois bem, o celular apreendido que tenta fazer um liame com o paciente não é o mesmo descrito na nota fiscal, porque o e-mail é diferente. Pois bem, esse rapaz está preso ostensivamente, entendeu? A meu ver, uma prisão que exala quilômetros de distância. Porque, na realidade, é uma prisão preventiva de uma coisa que tudo aqui é discutível em instrução. E se esse rapaz foi inocente? E por que não, com todas as cautelares, se lhe concedido, ele respondeu o processo em liberdade? Não vejo por quê. Se o outro confirmou tudo, que recebeu R$5.000
para transportar droga, que não conhece o aqui paciente, entendeu? O celular apreendido já não corresponde. Quer dizer, as dúvidas aqui contra filho devem ser todas, né? Todas elas questionadas em ação própria. E não pode ficar preso assim no dia, entendeu? Já basta que o advogado menciona aí que ele levou 30 dias sem denúncia preso, que é o 46, só isso justificava a liberdade. Pois é, por todos esses motivos, como ele não tem antecedente nenhum, nada, entendeu? Nada que de macule, entendeu? Que eu acho que a prisão preventiva, eu acho que as cautelares conseguidas será tão segura quanto ou mais do que uma prisão desnecessária, entendeu? A meu ver. Daí porque eu não tenho porque um motivo para manter esse rapaz preso. Faltam os pressupostos, eu não encontro nenhum. Nenhum. Ele não está subornando testemunha, ele não está misturando, bagunçando o andamento do processo, entendeu? Ele não ameaça fugir, não há nada. Não há, na realidade, nenhuma daquelas questões estabelecidas no 312, as quais se sabe que, para manter ou decretar uma prisão, são elas de cunho obrigatório. Não existindo isso, se discute aqui apenas uma prisão preventiva, é que eu, com a devida venha de Vossa Excelência, meu querido amigo, entendeu? Duro de queda, mas é o seguinte, eu, Antônio Baiman, eu vou continuar com o meu pensamento fiel ao 312, daí porque eu concedo a ordem com todas as cautelares. Esse é meu entendimento. Desembargador Samuel. Desembargador Boimar, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Examinei esse processo, ouvi a sessão passada, sessão pretérita, sustentação do advogado, do impetente, do paciente, o doutor Breno, e comungo do mesmo pensamento de Vossa Excelência. Não é um simples comungar, mas, de fato, estar atento ao que consta dos autos. Sem mais delongas, são os meus argumentos e no sentido de acompanhar o voto de Vossa Excelência. Por maioria, contra o parecer do Ministério Público, denegar a ordem com as cautelares, todas as cautelares. Presidente, Pois não? a Excelência apresentará o voto, e o voto vencido eu apresentarei, vendo, presidente, para integralização Com do certeza. acordo. Com certeza. Presidente, eu havia aqui, quero até pedir, venha no 10º, presidente, há uma petição atravessada ontem pela manhã. Você quer suspender? Exatamente, não, eu vou retirar de pauta porque Pronto. está apresentando prova nova aqui com relação a que a pessoa realmente não é detentora de nenhum... Nem que não fosse regimental, eu lhe dava. Então, para que nós não cometamos nenhuma ilegalidade, para que seja ouvido o Ministério Público em seguida, Rômulo, já vamos incluir pautas, né? Desembargador Joaquim, eu costumo dizer que aqui a gente não comete ilegalidade, não. A gente apenas diverge. Essa que é a verdade. Diverge de forma, entendeu? Decente, de forma... respeitosa, não tenho dúvida. Graças a Deus, graças a Deus. Pois bem, eu quero saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência prefere apregoar seus próprios processos ou está sentindo, passa para mim. Eu que sei. Vai ser um prazer de Vossa Excelência apregoar, que pelo menos da minha garganta aqui, que eu já... Para que eu perguntei, né? Pois é. É verdade. Vamos lá. Processo com sustentação oral seriam os 3 últimos, mas o 10º já está retirado de pauta, conforme pedido do relator. O 9º, eu pergunto, tem sustentação oral mesmo? Tem. Não, aqui, está presente o advogado. Excelência. Está presente? Senhor. Bom, então lá vai. O habeas corpus 080-9207, 34/2023, em que paciente Raimundo Nonato Pereira de Almeida, o impetrante é Maria Gleiser-Kellen Ferreira Brandão. OAB, por favor, doutora.
Bom dia, Excelência. OAB Maranhão, número 23.921. Gravado. O impetrado é o juiz da segunda vara da comarca de Coroatá, a relatoria do eminente desembargador Zé Joaquim Figueiredo dos Anjos e doutora Selene Coelho Lacerda na Procuradoria. Com a palavra, vossa eminente relator. Agradeço ao eminente presidente. Presidente, só que fique na certidão, Rômulo, que não é só meu pedido, foi uma petição atravessada ontem pela manhã do ilustre advogado. Já está gravado aí, não se preocupe, não. Agradeço a Vossa Excelência, presidente. É. Farei um relatório habeas impetrado em favor de Raimundo Nonato Pereira de Almeida, procurando pelo reconhecimento e constrangimento legal como juiz de direito da segunda vara da comarca de Coroatá. Relata a impetração que o paciente restou processado e condenado em 10 anos, 6 meses de reclusão pelo crime de estupro e a 1 ano de detenção pelo crime de lesão corporal, todos na forma do artigo da Lei 11.340, onde foi negado o direito de recorrer à liberdade. Sustento que houve interposição de apelo, porém, com o mesmo não ter efeito suspensivo, ingressa com a presente via para garantir o direito de liberdade, inclusive questionando a respeito da autoria ou não desse crime. A liminar for interferida, vela informações, parecer pelo conhecimento e denegação da lavra da ilustre procuradora, doutora Selene Coelho. É o que me se relato, presidente. Presidente. Desculpe. Doutora, Vossa Excelência tem 10 minutos de sustentação. Bom dia, Excelência. Sustentação oral, Maria Gleice Kellen Ferreira Brandão, OAB Maranhão, número 23.900. Já está gravado, já. Vossa Excelência deu. Meus cordiais cumprimentos ao excelentíssimo senhor presidente desta egrégia Câmara, ao nobre relator, aos demais ilustres desembargadores e à ilustríssima representante do Ministério Público, bem como aos senhores serventuários. Excelências, eu inicio a minha fala pontuando que o paciente está há mais de 1 ano e 1 mês segregado. Embora o objetivo deste habeas corpus seja debater fatos presentes, eu peço vênia aos nobres julgadores para ressaltar que o motivo que levou o paciente a ser segregado não é o mesmo da condenação. Sim, porque o que levou o paciente ao cárcere foi tão somente o descumprimento de medida protetiva decretada pelo douto juiz da segunda vara da comarca de Coroatá em face de sua ex-companheira, a senhora Marta Valéria de Oliveira Mendes. Nesse sentido, o paciente encontra-se preso desde o dia 12 de maio de 2022. Note, excelências, que durante todo o procedimento necessário para o requerimento da medida protetiva, a informação quanto ao seu descumprimento e o período em que as partes estiveram separadas, a denunciante teve acesso a todo o sistema de justiça. No entanto, somente em 25 de julho de 2022, o Ministério Público da comarca de Coroatá promoveu aditamento à denúncia, imputando ao paciente, em tese, o cometimento do crime de estupro, praticado 4 vezes, e de lesão corporal. Excelências, é sabido que cabe ao órgão acusador, ao promover a denúncia, juntar as provas que possam embasar eventual condenação. É uma disposição contida no artigo 156 do Código Penal, de Processo Penal, perdão. Neste sentido, a acusação, ao sentir da defesa, não logrou êxito ao comprovar que, de fato, os crimes ocorreram, pois a tipificação em sede da melhor doutrina, do artigo 213, que é o crime de estupro, trata-se de crime material, que deixa vestígios. No entanto, não há nos autos uma única prova neste sentido, quais sejam exames de corpo de delito, fotos, vídeos, enfim, nada. Porém, excelências, é sabido que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima reveste de especial valor, pois quase sempre os crimes ocorrem na clandestinidade, e nesse ponto a defesa não se opõe, ao contrário. No entanto, entendo que, neste caso em específico, há particularidades que os diferem dos demais. Vejam, excelência, que nos relatos da suposta vítima, tanto em sede de aditamento à denúncia, quanto durante a audiência de instrução, ela narra que um dos crimes ocorreu em uma ponte, que liga Coroatá a Timbiras, que são cidades vizinhas, mas não cita a existência de nenhuma testemunha ocular, apesar de a área ser bastante movimentada. Ademais, diz que em outro momento os abusos só cessaram com a chegada da polícia ao local.
Porém, o ilustre representante do Ministério Público não fez a juntada de nenhuma declaração ou documento que comprovasse a real existência da polícia ao local. Logo, todas as provas que levaram o paciente a ser condenado foram embasadas unicamente com base no depoimento da vítima e de uma única testemunha, excelências, que coincidentemente ainda era irmã da vítima. Durante toda a fase de aditamento à denúncia e curso da ação penal, o paciente esteve preso, ou seja, sem chances alguma de defender-se das imputações sofridas. Porém, a defesa é ciente de que a via eleita, o presente habeas corpus, não é adequada para a rediscussão de provas com o fulcro entendimento do STJ. Porém, não há como, excelências, conceber que a condenação sofrida pelo réu tenha sido legalmente justa, vez que faltou ao órgão acusador inúmeras observações e juntadas de provas que, de fato, não deixassem dúvidas quanto à sua possível conduta delitiva. Vejam, excelências, que trata-se de um paciente com mais de 40 anos, condenado a mais de 10 anos de prisão por um crime de estupro, que ocorreu, excelências, no ano de 2019, 2020, enfim, a vítima traz ali, em sede de alegações, inúmeras datas, e em sede de depoimento ela narra com clareza de detalhes, como se a memória dela, data vênia, fosse incrivelmente perfeita. No entanto, excelências, a gente discute aqui provas, porque é uma pessoa que está presa há mais de um ano, foi preso somente pelo descumprimento de medidas protetivas, que ele mesmo consentiu. Ele disse que descumpriu sim as medidas protetivas a ele impostas, porque ele quis ver os filhos. Está preso há mais de um ano pelo crime de estupro e de lesão corporal, sem chances de defender-se, não viu mais os filhos, não teve mais acesso à sua família, embora a excelência do paciente não seja primário, não tenha bons antecedentes, nos antecedentes dele não há nenhuma acusação, nem mesmo uma pequena falha de denúncias ou de suposições de que ele seja um abusador sexual. Somente nessa, de quando ele já estava preso, bem depois, inclusive, conforme eu disse no início, que a denunciante veio a contar para o ilustre representante do Ministério Público que ele, em tese, praticava estupros. Neste sentido, a excelência é que a defesa, no sentido da defesa, o mais justo, legal e cabível seja a imediata soltura do réu com todas as medidas cautelares, até que haja o trânsito em julgado de sua condenação, mediante o recurso de apelação já interposto diante deste egrégio tribunal, que inclusive tramita pela primeira Câmara Criminal. Estas são as razões da defesa. Ministério Público. Ministério Público. Vou pela denegação, desembargador. Desculpe que eu tive que... Presidente Joaquim, com a palavra. Agradeço, presidente. Presidente, o meu dissentir com a doutora Procuradoria só no sentido que eu estou conhecendo parcialmente. Pelo próprio relato da ilustre advogada, vê-se que ela trata aqui de matéria de fato e de direito que será objeto da apelação, conforme dito, e não aqui a sede de habeas corpus. Então, por que ele foi preso? Pelos fatos aqui tratados, por juízes que ele não podia ter pelo descumprimento e que ele não apelaria em liberdade, onde aplicou uma pena de 10 anos e 6 meses de reclusão e outra de 2 anos e 8 meses de detenção. Então, portanto, presidente, o cerne da questão é exatamente isso. Toda a questão posta será discutida em sede de apelação, onde aí sim iremos trazer à baila, inclusive, nulidades e de fatos que foram ou não, se houver aqui, inclusive, um emendácio, libele ou não desse caso. Então, por isso aqui que eu estou conhecendo parcialmente e denegando a ordem. Presidente, como voto. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Samuel. Acompanhando o presidente. Presidente Joaquim, o 11º é a apelação criminal 0000-403-77-2019,
O processo 2 da pauta de minha relatoria. O habeas corpus 080-9277-51-2023, Juciclédio de Souza Dias é o paciente. Impetrantes Letícia Munique de Souza Borges. Tem sustentação oral? Não. Então, o impetrado é a primeira vara das execuções penais da comarca de São Luís. Relatoria nossa ia na Procuradoria, doutora Domingas Soares Gomes. Presidente, aqui ele simplesmente pretende fazer uma coisa que não é da nossa competência ainda, é supressão de instância. Exatamente. Né? Daí porque eu estou não conhecendo da ordem, mas determinando, contudo, ao juiz impetrado que analise com máxima urgência, né? Que seria uma supressão de instância. É só isso. Desembargador Samuel. Volta por último, eu acompanho Vossa Excelência. Acompanhando, desembargador. Pronto. O terceiro é o habeas corpus 081-0210-24-2023, em que paciente Gustavo Henrique Rodrigues, o impetrante é Ialisson. Ialisson está aí? Ialisson. Tem citação? Não. Não. Ialisson Matheus. O impetrado é a terceira vara da comarca de Pinheiro, relatoria nossa e na Procuradoria, doutora Maria de Fátima Rodrigues Travassos. Aqui o que é? Réu quanto mais, né? Ele, na companhia de 2 comparsas, tentou matar a vítima, dispara, por acaso atingiu um menor que não morreu porque foi para o hospital. Essa que é a verdade. Rixa de facções, o crime, entendeu? Reconhecido por testemunhas oculares, tá? E já responde por receptação, daí porque, de acordo com o parecer ministerial, denegando a ordem. Acompanho Vossa Excelência. Acompanhando, desembargador. Desembargador Samuel, o 4º processo é de Vossa Excelência. Eu vou anunciar. Pronto. Habeas corpus com embargos de declaração 082-4446-15/2022. Embargante é o Ministério Público, embargado o acórdão 24.750.437. Relatoria, desembargador Samuel Batista de Souza, e na Procuradoria, doutora Fátima Rodrigues Travassos. Com a palavra, o eminente relator. Vou ao relatório, desembargador Boima. Tratam-se de embargos declaratórios, Se interpostos. você quiser simplificar também, eu não. Se quiser simplificar, nem precisa ler. Sim, muito bem. Elementa. Ok. A ementa, desembargador Joaquim, desembargador Pois não. Boima. Há contradição entre a certidão de julgamento reproduzida no acordo e o voto do relator, uma vez que restou certificado que o julgamento se deu de forma unânime, quando, em verdade, o relator restou vencido na parte final de seu entendimento, ao reconhecer a nulidade dos atos praticados pela autoridade incompetente, constando na certidão. Constata-se o erro material na certidão de julgamento replicado no acordo, posto que não se trata de ação penal, mas sim de processo investigatório criminal. Essa é a ementa. Aí eu pergunto a Vossa Excelência o seguinte: Vossa Excelência está acolhendo os embargos ou rejeitando? Conhecendo e acolhendo os embargos. Eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Joaquim? Acompanho, presidente. Aí quem manda é o relator. Se ele, se ele fez a omissão de alguma coisa, ele te diz. Eu vou dizer. De fato, houve essa omissão. Bom. Lapso. Nada mais, né? O quinto desembargador teu, agora. Não, ainda temos. Tem o quinto, meu. Quinto. É o habeas corpus 081-0115-91-2023. O paciente Davi Martins Ferreira, o impetrado juiz da comarca de Penalva, relatoria nossa, e na Procuradoria, doutor Joaquim Henrique Lobato. Pois bem, aqui também não tem complicação. Ele, em companhia de um comparsa, com uso de arma de fogo, né, assaltou uma barbearia, rendeu todos, pegou os celulares, acabou com o safado, rapaz. Pois é.
garantia da ordem pública, a decretação da prisão, daí porque, de acordo com o parecer ministerial, denega a ordem. Acompanho, Vossa Excelência. O sexto, senador. Acompanhando. Habeas corpus 082-3600-95-2022. Micael Carneiro Souza é o paciente. O impetrante não tem. Impetrado é o juiz da primeira vara da comarca de Açailândia, no Maranhão. Relatoria nossa e na procuradoria, igualmente, do Dr. Joaquim Lobato. Pois bem. Briga de rixa, né? Paciente e filho das vítimas. Ele matou a vítima, Regilda, tentou matar Francinaldo Guedes, né? Com disparo de arma de fogo. É uma tentativa e um crime consumado. Daí porque eu estou, de acordo com o parecer ministerial, sem maiores delongas, denegando a ordem. Acompanho o voto de Vossa Excelência, desembargador Boima. Então, desembargador Joaquim. O desembargador Joaquim está sem som. Desembargador Joaquim sem som. Agradeço, presidente. Primeira vez. A primeira vez que eu sou constantemente. A primeira vez que eu te vi sem som. Acompanho, Vossa Excelência, presidente. Tocando sino e acompanhando procissão ao mesmo tempo. Meus queridos, nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Amém. Continue guiando e nos protegendo de todos os males. Deus no comando de tudo, presidente. Deus quiser, isso. Então,